Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus. Vamos para mais um devocional, que o Senhor Deus nos abençoe mais uma vez para desfrutar dessa meditação, dessa reflexão, desse aprendizado maravilhoso neste devocional. Então, desde já, como de costume, irei iniciar uma oração e depois prosseguirei na leitura da palavra, né? Senhor, meu Deus e Pai, Jesus, continua nos abençoando, meu Pai, neste devocional. Meu Pai, aqueles que têm dedicado, meu Pai, a te buscar, a te servir melhor. Meu Pai, aqueles que têm gastado o seu tempo, meu Pai, para passar um devocional com o Senhor. Meu Deus da glória, que o Senhor possa trabalhar no nome de Jesus nas nossas vidas poderosamente, meu Senhor. Guarda-nos, Senhor, nos livra de todo mal. Guia-nos, meu Pai, na tua justiça, meu Senhor, e que o Senhor possa livrar de toda a palavra contrária, meu Senhor Jesus. Trabalhe na nossa família, trabalhe na nossa saúde, meu Pai. Toma conta da nossa vida, meu Senhor Jesus. E assim te peço, no nome de Jesus, meu Pai, e te peço que o Senhor possa estar livre para falar conosco neste devocional aos nossos corações. Assim te peço, em nome de Jesus. Vamos para a leitura da palavra, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11. Se você estiver procurando aí, você pode pausar o vídeo, né, para procurar na Bíblia Sagrada e depois você pode colocar para reproduzir e assim seguiremos juntos neste devocional. Então, irei começar. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito é a retidão. Palavras de verdade, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Bendito é o nosso Senhor Deus. A palavra aqui, Eclesiastes, em si, é traduzido como pregador, o mais comum, né? E também é traduzido como professor. No primeiro capítulo de Eclesiastes, Salomão, quem escreveu este livro, ele mesmo escreve dizendo as palavras do pregador, filho de Davi, ou professor, como quisera assim falar, mas está escrito pregador, na maioria das traduções. E ele enfatiza aqui algo extraordinário, porque é uma lição para a nossa vida. E assim, ele separa dois tipos de palavra. E primeiro, ele se coloca em uma posição desconfortável, acredito eu, porque ele já começa o versículo 10 dizendo, procurou o pregador. Ou seja, ele está falando de si mesmo, ele está apontando para si. Ele inicia achar palavras agradáveis. Ou seja, ele desejou, ele buscou utilizar palavras mais leves, palavras que confortam, não dizer palavras agradáveis, palavras que confortam o nosso coração. Mas ele diz, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Ou seja, ele se coloca como uma figura humana, que ele é humano, óbvio, mas estou dizendo assim de uma linguagem mais humana, que ele olhou para si mesmo e ele disse, preferiu escolher outras palavras, mas o escrito é a retidão. O escrito é palavras da verdade. O escrito é pregar a palavra de Deus, como ela está manifestada. E aqui devemos tirar uma lição para a nossa vida.
separar palavras agradáveis de palavras de verdades. Ou seja, há dois tipos de palavra, uma agradável e outra que é a verdade. Na maioria das vezes a gente se coloca a ouvir e deseja assim como Salomão deseja falar palavras agradáveis, da mesma forma nós, como seres humanos, desejamos ouvir palavras que confortam o nosso coração, palavras que nos cuidam, nos dão uma esperança, palavras lindas, maravilhosas, que não chamam a nós para não se arrepender, para a transformação de vida, mas, como ele já disse, o escrito é a retidão. Ou seja, não adianta pregar palavras agradáveis, sendo que o objetivo o propósito é a verdade. Porque nem sempre palavras agradáveis são palavras verdadeiras. É isso que Salomão distingue. E aqui, como ouvintes, devemos escolher palavras de verdade. Mesmo que a palavra de verdade machuque, mesmo que a palavra de verdade ela nos fere, mesmo que as palavras de verdade às vezes nos constrange, mas são essas palavras que traz transformação, que traz entendimento, que traz a glória de Deus para nossas vidas, que traz o poder de Deus para que nós não sejamos enganados, para que continue firme, porque as mensagens da palavra de Deus são palavras verdadeiras, são palavras de verdade. Infelizmente, alguns se tornam a Bíblia minúscula, ou alguns pensam que a Bíblia apenas se resume no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo 121, mas que são salmos bons, óbvio, não estou dizendo isso, mas a Bíblia não só diz isso, a Bíblia é composta por 66 livros, ou seja, tem palavras boas de livramento? Tem, mas também tem palavra de arrependimento, tem palavra de mudança de vida, tem palavra de restauração, tem palavra de consolação, tem palavra de cura. É isso que devemos fixar. Devemos estar atentos ao nosso ouvido ao compreender as palavras verdadeiras e não as palavras agradáveis. Um exemplo de um personagem chamado Jeremias da Bíblia Sagrada, onde ele viveu exatamente esse período em que o povo preferiu palavras agradáveis do que palavras verdadeiras. Jeremias foi colocado por Deus como profeta e ele pregou para a nação de Israel assim que o Senhor quis que ele fizesse. E, infelizmente, a nação de Israel preferiu estabelecer falsos profetas para profetizar palavras agradáveis, para pregar palavras agradáveis aos vossos ouvidos, achando que Deus estava se agradando daquilo, mas não estava. E como pregador que foi Jeremias, ele recebeu um ministério não tanto favorável, porque o que ele recebeu de Deus são palavras da verdade. Assim como o próprio Salomão, ele mesmo se constrangiu em achar ótimas palavras, palavras que confortam. Jeremias é marcado por seu ministério, que diz 4 coisas ruins e apenas 2 boas. Assim está escrito no primeiro capítulo de Jeremias, a partir do versículo 10, onde Deus, o Senhor, diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Ou seja, 4 coisas que não são muito destacadas, vista, que é aplaudido. Não. São 4 coisas que não beneficiam o profeta. São 4 coisas que não beneficiam o pregador. Jeremias foi chamado para arrancar. Jeremias foi chamado para derrubar. Jeremias foi chamado para destruir. Jeremias foi chamado também para arruinar. Claro, isso foi que Deus o proporcionou. E apenas 2 coisas que ele considera como boas, que é edificar e plantar. Perceba
o peso agora do mistério de Jeremias. É por isso que muitos não gostavam da sua mensagem, a ponto de rejeitar, de prendê-lo, de até agredi-lo, de ferir com palavras, dizendo que ele não é profeta de Deus. Mas Jeremias, ele fez que nem Salomão, continuou a pregar as palavras verdadeiras. Continuou naquilo que Deus o proporcionou. Não troque palavras verdadeiras por palavras agradáveis, porque a palavra verdadeira que Jeremias pregava foi uma palavra que traz arrependimento, traz livramento para a nação. Mas a nação de Israel preferiu ouvir palavras agradáveis dos seus próprios falsos profetas, que isso causou uma consequência futura de Babilônia tomar Israel, de Babilônia escravizar o povo judeu, os hebreus. E isso foi uma consequência muito grave para eles, porque eles estavam tendo fé nas palavras agradáveis, as palavras que confortam. Então aqui o foco do canal é o mesmo foco que Salomão e Jeremias está, em apenas anunciar palavras verdadeiras, não palavras que confortam, porque a Bíblia tem palavras que possam nos ferir, mas a mesma Bíblia tem palavras para nos curar. É a mesma Bíblia, é a mesma palavra de Deus. Assim também eu coloco outro exemplo, como o próprio Jesus, João capítulo 6, a partir do versículo 67, onde ele está ali ao redor de muitas multidões, e ele começa a pregar, e a multidão deseja ouvi-lo, e ele traz uma mensagem dura, fazendo com que as multidões que estavam ali, as pessoas que estavam perto dele, se retirassem. E Jesus, percebendo que todos ali se retiraram, perguntou para os discípulos: e vocês? Não vão embora também? Mas Pedro respondeu: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro não disse para onde iremos nós, mas sim para quem. Porque nem todos pregam a palavra que traz a vida eterna, nem todos pregam a palavra que traz a salvação, nem todos pregam as palavras que trazem verdades, que trazem justiça, que trazem transformação de vida. Nem todos, mas sim era Jesus. Infelizmente a multidão só estava atrás de milagre, atrás de palavras que confortem o seu coração. Mas Jesus não estava preocupado em confortar o coração de ninguém, mas apenas pregar a verdade. Aleluia. Isso também, voltando um pouco para Jeremias, importante, uma coisa que deve ser destacada, né, é a partir do versículo 11, né, que diz: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Louvado seja Deus. A vara de amendoeira, ou melhor, a árvore de amendoeira, ela tem uma característica específica na primavera. Como é que se caracteriza mais pela árvore de amendoeira, por exemplo? Ela tem uma característica especial, diferentemente das outras árvores. Qual é a diferença? É que quando chega o tempo de primavera, o tempo de florescer, o tempo de dar fruto, o tempo dela crescer, ela não espera as outras árvores, não, ela se antecipa. Enquanto as árvores vão se florescer ainda, ela já floresceu. Enquanto as outras árvores começam a dar seus frutos, ela já deu os seus frutos. Isso é uma característica, né, que ela é antecipada a todas as outras árvores. Isso aqui também traz uma lição para nós. Que mesmo porque, caracterizando melhor,
Infelizmente, a gente gosta do efeito manada, do efeito rebanho. Eu só for se todo mundo for. Eu só faço se todo mundo fazer. Diferentemente da amendoeira, que antes das árvores florescerem, ela já floresce. Então não espere pelos outros. Se você não tem nenhuma referência de ser um homem de Deus, de ser uma pessoa que busca o Senhor, quem saiba eu na sua família, seja o primeiro a ser. Se ninguém floresce, floresça você. Se ninguém dá fruto, dê fruto você. Antecipe-se, não espere pelas outras árvores, não espere pelos outros. Faça a sua parte. Jeremias fez a dele. E continuando, Jeremias diz, versículo 12: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aqui temos mais uma lição com Jeremias. Primeiro Deus perguntou se o que ele vê uma vara de amendoeira. E Deus responde, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, temos outra lição aqui sobre a amendoeira. Assim como a amendoeira se apressa para frutificar, diferentemente das outras árvores, assim também o nosso Deus se apressa em cumprir a sua palavra, se apressa em cumprir o que ele disse. Por isso que esses ensinamentos são importantes, porque Deus ele não retarda a sua promessa. Ele não falha com sua palavra, mas ele vela para cumpri-la. Louvado seja Deus. Pronto. Saímos do exemplo de Jeremias e vamos continuar. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. O que isso quer dizer? As palavras do sábio são como aguilhões, ou seja, Salomão compara as palavras da verdade, que é a do sábio, como aguilhões. Aguilhões é um tipo de ferro pontudo, onde é feito para guiar o gado. Ele começa a perfurar o gado para o gado ir na direção certa, ou o animal, qualquer animal. Assim como também pregos bem fixados pelos mestres das congregações, ou seja, as dois tipos de ferramenta as palavras do sábio são comparadas, né? As palavras do sábio são comparadas como aguilhões e como pregos, ou seja, dois instrumentos não favoráveis que perfuram, que machucam, mas que traz vida, mas que traz salvação. E o versículo conclui dizendo que nos foram dadas pelo único pastor, ou seja, a ferramenta Deus já nos deu. Lembra de Davi, onde ele foi lutar contra o gigante e Saul tentou emprestar a sua armadura para o de Davi, que Davi é um personagem muito conhecido por todos que não conhecem da história de Davi e Golias. E Saul deu a sua armadura emprestada, mas esse Davi não aceitou. Ou seja, porque o que Davi tinha era apenas uma funda, ou melhor, um badog, um estilingue. Por quê? Porque ele já tinha ferramenta, uma ferramenta simples, uma ferramenta que ele já tinha a habilidade para vencer o gigante. Davi não derrotou o gigante com instrumentos dos outros. Ele derrotou o gigante com os instrumentos que ele tinha no pasto, onde ele derrotou o leão e o urso. Então, não devemos aceitar de nenhuma forma, de nenhuma maneira, ferramentas dos outros. Davi preferiu continuar com a ferramenta simples, uma pequena ferramenta de um mero pastor. Assim, devemos prosseguir, continuar com as ferramentas do nosso único pastor. E quais são essas ferramentas específicas que ele nos deu?
para prosseguir, vamos agora para o último exemplo. Efésios, capítulo 6. Com certeza aí vocês já ouviram falar. Louvado seja. Efésios, capítulo 6. Versículo 4 ao versículo 16. O apóstolo Paulo conclui: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por último, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando disso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, os instrumentos que o nosso pastor nos proporcionou foi cingir nossos ombros com a verdade. Segundo, vestir a couraça da justiça. Terceiro, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Quarto, tomar o escudo da fé. 5, utilizar o capacete da salvação. 6, ter nas mãos a espada do Espírito. Que espada do Espírito Santo é essa? É a palavra de Deus. Pronto. É essa armadura que você tem que usar. Não usa a armadura de Saul, Davi. Use a armadura que Deus lhe deu, nos proporcionou. Então, a nossa luta não é contra as carne e nem sangue, mas com potestades e principados. Bendito é o Senhor para todo sempre. E para concluir, eu costumo agora vou recitar o final desse trecho da mensagem de Salomão, para nos dar mais lucidez no que ele quis dizer com isso. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, o fim de tudo que Salomão concluiu, ele resumiu tudo, que o fim de tudo teme a Deus, ou seja, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Jesus disse que em João capítulo 14, versículo 23, aquele que ama guardará as suas palavras. Então, teme a Deus e guarda os mandamentos do Senhor. Versículo 14, porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Ou seja, haverá um juízo final. Então, se revista agora, utilize as armaduras de Deus agora. Prepare-se agora, tema a Deus agora, guarde esses mandamentos deles agora, porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Bendito seja Deus. Estai vigilante. E para, como de costume, finalizar a conversação, seu Deus, obrigado por tudo, meu Senhor. Que o Senhor possa continuar conosco sempre, meu Pai, nos ensinando, para que a gente possa aprender mais da Tua palavra. Que a Tua luz venha iluminar a nossa mente, meu Deus, meu Pai, para nos proteger, nos blindar de toda palavra ruim, de toda palavra maligna, meu Pai. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger com o Teu capacete da salvação. Que a gente possa utilizar as Suas armaduras para vencer o maligno no nome de Jesus. Senhor Deus, continue, meu Pai, conosco para todo sempre. E para finalizar, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeito, sede consolado, sede de todo um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Bendito seja Deus. Até a próxima, assim que o Senhor nos permitir. Glória a Jesus. Amém.